Estamos com mais um Religare no ar. Eu sou Wesley Almeida e hoje temos a presença do professor Carlos Alberto Póvoa para falar um pouco a respeito da cidade, de questões relacionadas à cidade. E eu vou fazer o inverso das outras vezes, vou pedir ele para nos apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória enquanto geógrafo. Vamos lá, Carlos. Obrigado pela presença. Obrigado, Wesley, pelo convite. Eu sou geógrafo, sou graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e fiz uma especialização na Universidade Lomonosov, em Moscou, e Taras Shevchenko, em Kiev, na Ucrânia. Isso nos anos pós-União Soviética, de 91, 92, 93. Depois eu mestrei pela UFO, em Geografia Humana. Ministrei aulas na UFO durante um tempo como substituto. Depois eu fui para a USP, onde eu fiz o meu doutorado em Geografia Humana também. E eu fui membro pesquisador do Laboratório de Planejamento Territorial, que era o Laboplan, que é um laboratório que era coordenado pelo professor Milton Santos. E terminando esse período de doutorado, eu fui docente na Universidade Federal de Alagoas e agora docente na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba. Em 2015, eu fiz meu pós-doutorado na USP, convênio com a Universidade Ben Gurion of the Negev, em Israel, onde eu terminei o pós-doc em Geografia Humana também. É isso. E hoje está como professor titular na IFTM. Eu sou professor associado 4 e já para o próximo ano, já com a carreira para titular. Muito bom. Esse é o nosso convidado de hoje. Para a gente começar a falar algumas questões sobre a cidade ou relacionadas à cidade, a gente acha que a princípio precisa ter uma noção do que vem antes da cidade. Eu não sei se na geografia esse seria um primeiro ponto de partida, mas eu acho que a questão da paisagem em si, ela antecede algumas questões que vêm para possibilitar a formação de uma cidade, de um espaço urbano. Você concorda com isso? Estou certo ou estou errado? Sim, está certo. As cidades, Wesley, elas surgiram sempre em torno de um rio, de uma paisagem que fosse mais complexa em atender às necessidades dos habitantes na época. Como que surgiram esses aglomerados urbanos? No período pré-histórico, o homem ele caçava os mamutes, os animais da época, e esses animais eles passavam por territórios onde estavam esses homens, alimentavam-se, bebiam água e continuavam andando, migrando. E os homens iam atrás deles para poder caçar, para poder ter o seu sustento. Com o tempo, o homem percebeu o seguinte: se eu ficar aqui, na beira do rio, no pasto natural e observando, esse animal vai parar, vai beber água, eu vou conseguir caçar ele sem andar quilômetros para poder trazer de volta a carne. E com isso os homens começaram a aglomerar-se nas margens dos rios. E dessas terras mais férteis, onde tem a pastagem natural, começou a surgir a agricultura. E a agricultura sempre esteve envolvida com o feminino. E a caça sempre esteve envolvida com o masculino. Então, assim começou a surgir as vilas em torno dos rios. Se você observar, boa parte das cidades do mundo estão no meio de um rio. O rio passa no meio dela. Paris, Tâmisa, em Londres, São Paulo, Tietê, o Pinheiros, né? Uberlândia, Uberabinha, quer dizer, as cidades sempre tiveram referência às margens dos rios para poder se expandirem, né? E isso fez com que, então, a transformação da paisagem de natural para uma paisagem artificial levasse à substituição de alguns itens, ao qual a gente ocorre, por exemplo, em Uberlândia, né? Houve diminuição da pastagem do cerrado, houve uma tentativa de uma preservação melhor das margens do rio Uberabinha, o rio corre risco, hoje o rio não consegue atender a necessidade da cidade. Quer dizer, então, a paisagem ela passou a ser transformada. E na geografia é uma das categorias, que é a paisagem, né, como ponto de observação dessa unidade, que também enxerga o lugar, a região, tá, que se forma dentro de um princípio urbano.
Tá, exatamente nessa questão de lugar. Como é que eu poderia entender a cidade como você se referiu na questão do lugar e o espaço? Qual que é a ocupação do espaço? O que significa o espaço dentro dessa relação? O espaço é a idiosincrasia entre o objeto e a ação, segundo o professor Milton Santos. E esse objeto e essa ação, ela culmina na formação de que o espaço é dinâmico. O espaço, ele sofre um processo de temporalidade do evento. O espaço, ele tem um processo idiosincrático, onde ele mostra essa evolução do tempo juntamente com o território. Ou seja, ele evolui, ele mostra os eventos, ele mostra a progressão, ele mostra a ocupação pela transformação da paisagem. Aquilo que era natural se remete a uma paisagem artificial hoje. Então, o Parque do Sabiá, quando, por exemplo, foi construído, na época que foi construído, era algo que era mais natural. Hoje a gente percebe que ele tem uma artificialidade maior. E com isso, essa transformação desse espaço que passa a ser utilizado, o espaço passa a ser usado, ele se transforma no território, que é uma fragmentação do espaço, que a gente chama de bairros, de quarteirões, das ruas. E aí você cria o lugar. O que é o lugar? O lugar cria-se afetividade naquilo que você mora, que você tem no seu local. É afetividade num ponto do território. Essa afetividade, esse vínculo, cria o lugar. Então, por isso que muitas pessoas, às vezes, nascem no bairro, casam no bairro e continuam morando no bairro. Por meio dessa afetividade. Ok. Essa questão, a afetividade é algo que está sempre presente, queira ou não queira, no indivíduo. Sim, certo? Isso faz parte do ser humano que ocupa o lugar. Sim. Tratando essa questão da atividade, você acredita que a questão do ir e vir, do percorrer, do circular, ela consegue redescobrir ou descobrir algumas coisas que existem na cidade e que às vezes passam desapercebidas? Sim. Por exemplo, para que a cidade funcione, Wesley, tem que existir o fluxo e o fixo. Os fluxos são as pessoas que estão passando, correndo de carro, a pé, de ônibus, está passando. E os fixos são as construções que envolvem o entorno da cidade. Os prédios, as lojas. E aí a gente cria a rugosidade urbana também. A rugosidade urbana é onde é a parte mais antiga da cidade, é a parte mais velha, né? que ela é testemunho de uma evolução temporal daquele espaço urbano. Né? O caso de Uberlândia, a gente percebe que está criando novos nichos urbanos, as novas centralidades urbanas, que você consegue descentralizar o centro antigo, rugoso, e leva para as partes dos bairros mais novos. Olha o bairro Lisotti. Ele tem uma sobrevida sem o centro da cidade. Ele consegue sobreviver. Tem agência bancária, tem lojas americanas, tem etc, que está tudo Como lá. se fosse uma cidade satélite, praticamente. Não vou dizer, mas seria um subcentro. Sim. Um subcentro. Então, esses fluxos e fixos, eles são testemunhas dessa transição da paisagem urbana. A cada dia, né, a cada momento que se passa, os fluxos mudam, mas os fixos ficam, porque eles são históricos, eles são testemunhos da temporalidade. Eles mostram como era o processo daquela época para a mudança. Uberlândia, me desculpe, eu não sou arquiteto, né, nessa parte, mas a gente percebe que parece que Uberlândia não tem memória. O que foi antigo foi destruído. Sempre demolido, destruído. Isso. Foi uma das questões que tratamos na semana passada, se não me engano, exatamente dessa questão. Parece que Uberlândia ela não tem uma memória. Não. Ou uma memória muito recente. O que interessa é como se fosse só o que é atual, que fosse moderno. Isso. E o que é passado e que tem uma importância tanto cultural como social, e que aí também entra a questão política que está em questão, parece que fica meio de lado. E aí a gente chegou a questionar ou a falar a respeito dessa questão. E daqui a alguns anos, como é que isso vai ser? Que memória que Uberlândia vai ter? Vai ser uma cidade desmemoriada, né? Porque a memória se vai. Aí aqueles fluxos também se vão. Sim. Então não fica nada, não tem um registro. Esse registro é importante.
né? Então, tem determinados pontos urbanos que se perdem dentro dentro da própria paisagem urbana, que acaba não tendo uma identidade. Aí você fala assim, mas como que é feita essa identidade? É feita pela territorialidade do processo da construção daquilo que fica como testemunho do lugar, ou seja, da paisagem. Então, eu vou dar exemplo para você. Uberlândia é uma cidade que está materializada no cristianismo. Ah, mas como assim? A igreja é um processo de materialização do cristianismo. O cristianismo ele é palpável? Não, ele é solto, você não consegue pegar ele, mas ele se materializa na igreja. Na fé. Na fé. Então, você sabe que determinados lugares, como a sinagoga no Bom Retiro, por exemplo, o número de sinagogas, sabe que tem um número de judeus, como no Brás e São Paulo tem mesquitas, sabe o número de muçulmanos. É o caso de Uberlândia. Então a gente percebe que é uma cidade que está ligada mais ao cristianismo. Como? Pelo testemunho da materialização da fé e da religião por construções em alguns lugares, que se tornam lugares de afetividade de quem frequenta. E aí a paisagem da cidade vai corresponder a uma identidade por meio da territorialidade desse tipo de ocupação pela religião ou pela fé. Isso também acaba ocasionando a territorialização, que as pessoas que têm um vínculo com aquele tipo de materialidade construída se vincula a ele pela identidade e pela fixação dele no lugar. Tem uma curiosidade que são a existência de vários vazios urbanos em Uberlândia. E eu creio que essa situação envolve praticamente ou somente, sei lá qual que seria a palavra, o termo, questões políticas. Qual a importância desses vazios urbanos ou quão não é importante esses vazios urbanos para a cidade? E o que eles representam no futuro? Bom, a especulação, primeiro, porque deixar o vazio é especulativo, é uma valorização daquilo que você está programando para que se torne valorizável, né? Você acaba criando um processo, entre aspas, seletivo da ocupação daquele lugar quando o vazio passa a ser coordenado por grupo de pessoas que detêm o número de vazios que existem. E aí você acaba também criando um processo político, vinculado à questão política, né? Você acaba criando aquele vazio aquele vazio imobiliário, o vazio urbano, vinculado a uma política de planejamento da Secretaria, por exemplo, de Urbanismo, àquilo ali que está sendo colocado. Então, se você fizer uma observação, boas áreas dessas áreas vazias são da Zona Sul. Então, Sim, são da Zona Sul. Pois é, correto. Totalmente especulativo aquilo ali. É financeiro. Tá? E isso cria um viés interessante, né? A paisagem. Enquanto você tem uma densidade na Zona Leste, que é ali para o lado do Santa Mônica, Finote, Segismundo, a especulação ali é quase zero, tudo denso. No sul você tem toda uma parte mais horizontalizada, não tão verticalizada, mas mais horizontalizada, e é onde tem as áreas de especulação, da valorização dessas áreas. E aí você acaba criando setores que são demonstrados conforme o interesse da prefeitura. Ou seja, essa área aqui é mais condomínios fechados, é mais área para isso, vamos mexer só com isso. Vamos fazer uma aglomeração maior? Manda para a Zona Norte, para a Zona Leste, para a Zona Leste e vamos fazer todo o processo de distribuição. Aqui não. Aqui já tem um planejamento. Então, sempre tem um planejamento. E, por vezes, também alguns bairros, como Saraiva, por exemplo, onde tem muito terreno vazio, tá? E ali naquela região do Leeds, ali, seguindo Vigilato, ali também tem processos de heranças familiares, gente que herdou terrenos, herdou alguma coisa e permanece como ponto especulativo também. Mas a parte de organização como Morada na Colina, Jardim Caraíba, isso é pura especulação financeira, o qual compromete a paisagem da cidade. Porque quando você sai de uma área cheia, densa, você passa ali na Nicomedes, vai seguir no sentido Uberlândia Shopping, parece que você está passando num vazio, numa estrada. Isso cria uma mudança na paisagem.
E que até pouco tempo era praticamente horizontal. Hoje em dia está literalmente verticalizado. Está se verticalizando pela própria valorização no lugar. Do lugar. Né? Quer dizer, enquanto você tem até um planejamento de árvores, de canteiro central, de espécies que você vai plantar, colocado na Zona Sul, enquanto na Zona Norte você não tem. Quer ver uma coisa interessante, Wesley? Quando você vai para um conjunto habitacional, você não tem árvore. Não tem. Você tem as casas onde o sol... de concreto. São 10 sóis para cada um habitante. E acha que asfalto é sinônimo de tecnologia. Não é. Se você for à Europa, se você for andar pela Europa, andar pela Europa do Leste, não é a Europa do Leste, que é mais pobre que a Europa Ocidental, não existe asfalto nas vias secundárias. Asfalto é só na via principal. Nas vias secundárias são pedrinhas de paralelepípedo que, quando a neve derrete, a água infiltra. Aqui em Uberlândia, que é uma região que precisa encher o lençol freático, deveria ser esse padrão, né? Mas aí a prefeitura impõe um sistema de colocação de asfalto, o DEMAI vem, arranca, faz um buraco e põe um asfalto mal feito e não consegue, depois aquele asfalto permanecer, e aí tira uma pedrinha, põe um asfalto. Então não tem uma mentalidade que acompanha a questão da necessidade ambiental e da própria paisagem que está associada à localização da cidade. A cidade está no cerrado, ela tem um clima seco, ela tem um clima úmido, isso é bem definido, a gente tem que estar preparado para isso, entendeu? Agora, e aí a gente tem que entender que a cidade não tem que plantar coqueiro, palmeira nas áreas centrais, tem que plantar árvores nas praças, árvores nos canteiros, e isso, a paisagem urbana, ela cria um novo sentido. Olha Belo Horizonte, a parte dentro da Avenida do Contorno, olha Goiânia, quanto que é arborizada. Quer dizer, a arborização é fundamental para que se possa ter uma valorização do urbano e não das áreas urbanas. Então, se você olhar nas áreas da Zona Sul, por exemplo, onde os conjuntos, onde os condomínios têm uma arborização, e os conjuntos não têm. Quer dizer, então, assim, você não tem quer dizer, a paisagem urbana, ela se torna desigual e a paisagem se torna diferenciada do ponto de ocupação do próprio uso do solo. Então, aí eu te pergunto, como é que fica a ocupação do lugar? Quer dizer, o que é o lugar? O lugar é aquilo que se cria efetividade. Então, a pessoa cria efetividade onde ela vai morar pela condição que ela está acostumada a viver. E depois que ela sai daquele local e vai para uma Zona Sul, por exemplo, se torna um choque para ela. Chove um choque então, e ela leva... uma frustração. E ela leva consigo aquela cultura que ela tinha no outro lugar. Então, por isso que é muito importante. Teve os assentamentos aqui em Uberlândia, as áreas de ocupação. Ok, vamos tentar regularizar, vamos tentar fazer o possível para ajudar, mas vamos incentivar a plantar a árvore, a cuidar da rua, a transformar aquele lugar no lugar deles, o lugar do bairro. Então, as pessoas ficam ali um tempo para ir embora. Isso causa, às vezes, o desequilíbrio demográfico da cidade. Como acontece em São Paulo. Zona Leste, muito cheia, Zona Sul não tão cheia. Aí você fala assim, como esse desequilíbrio? Transporte público. Vou ter que pôr mais ônibus para um lugar, ou ter fluxos de ruas maiores para determinados lugares. Por quê? O fluxo de gente é maior. Então, se você fizer uma análise de quem mora na Zona Sul e vai para o centro, quais são as opções de rua que tem para subir lá para o centro? Só Nicomedes. Nicomedes. Francisco, mais ou menos. Francisco Galácio ali e acabou. Pois é, e por isso que gera o que gera. Porque não tem um planejamento urbano adequado. Não adianta só construir viadutos, você tem que ter Na verdade, a gente tem um planejamento urbano... Mas é muito fraco, né? Tá, ok que possa ser fraco, mas eu acho que a questão política... Também. Influencia muito mais do que deveria. Concordo com você. Vamos partir para outro ponto, que é uma relação que sempre me chama muita atenção, que é o fato de que nós temos a região urbana, que é a zona urbana, e a zona rural, que de alguma forma sempre tem uma ligação. Até que ponto, se existe ou não, uma necessidade de definir o que é um rural e o que é o urbano? Ou são simplesmente as questões de trabalho, tipo agronomia, pecuária, que vai definir isso
e vai fazer essa separação. Porque acaba que também é uma forma de alterar a paisagem, né? Sim. Por mais que E a construção de mais uma paisagem. Exato, que é diferente da composição da paisagem urbana. Primeiro é o uso e ocupação do solo. Primeira coisa, qual o destino do uso do solo? Né? Para aquilo ali que eu estou tendo. Como a cidade está expandindo muito, principalmente ali para o lado de Uberaba ali e tal, a gente percebe que fazendas estão sendo loteadas e estão criando novos bairros e virando urbano. Então, primeiro é o uso e ocupação do solo. Era rural. O que definiria como rural? Seria a taxa de IPTU, vamos dizer assim, que se paga, a taxa de energia, isso dá o diferencial. A partir do momento que isso se torna urbano, parte da cidade, há toda uma alteração das taxas, da conta de luz, IPTU, certo. Isso sempre aconteceu, essas expansões sempre aconteceram. A cidade sempre foi para cima das áreas rurais próximas, Sim. que foi loteando. É uma forma de fazer isso urbano. Né? Então, é uma paisagem diferenciada, porque é onde preserva mais o natural e se preserva do outro lado mais artificial, e, consequentemente, com esse avanço da cidade, o natural vai se diminuindo cada vez mais e vai se deixando problemas urbanos como ilhas de calor, né? Vai tendo mudança do trânsito, do volume de carro, de pessoas, novas impermeabilidades. Com aquela área rural, diminui a área de filtração do solo, começa a ter mais a área de pavimentação. Então, isso tudo faz com que a mudança da paisagem urbana, ela vai, a cada década, ela vai tomando uma nova proporção, uma nova categoria de uma análise geográfica, né? No tipo de ocupação, como que é a ocupação, o tipo, né, de função, porque você começa a criar funcionalidades para os lugares urbanos da cidade. O que é o lugar que eu falei? O lugar é afetividade, o lugar é onde você encontra aquilo que tem afinidade. Então, se anda na Avenida Vasconcelos Costa, é mais ferragem, mais eletricidade, mais casas de tinta, material de construção. Se você vai para um lado do outro bairro ali... Vamos pegar João Pinheiro, praticamente lojas de veículos, revenda de carros. Você começa a setorizar. E isso vai criando lugares. Para quê? Que as pessoas criam a facilidade da movimentação e da locomoção. Mas a chamada afetividade comercial, onde a pessoa tem um interesse e começa a compartilhar ali dos mesmos interesses financeiros. Carro, clínicas, hospitais, etc. Isso facilita também. Então, isso prova que a cidade está crescendo e se organizando nesse ponto. Mas essas áreas novas, que eram as áreas rurais, elas passam também a ter uma outra configuração. Por exemplo, se você olhar ali onde já tinha, eu não sei o nome, onde o Center Shop, aquele shopping antigo ali, o Uber Shopping. Uber Shopping. Sim, que hoje virou um hospital, Isso. o UMC. Olha como que o hospital modificou aquilo ali tudo. Olha como que o hospital conseguiu trazer novas coisas ali. Olha como que ele conseguiu mudar. Então existe pontos de interesse que atraem as pessoas a ocuparem aquilo ali. Uhum. E aí, se você olhar para aquela região, só tem um padrão de construção. Sim. Pois é isso que acontece nessas zonas novas rurais. Quer dizer, começa a criar uma formação de uma paisagem já identificada ou previamente planejada pelo interesse financeiro. É porque a gente tem alguns espaços que são direcionados para a cultura especificamente. Em alguns lugares, algumas praças são... Algumas praças, a gente tem o Centro Municipal de Cultura. Isso. Então são locais que de alguma forma, a cultura está ali presente. Sim. Dentro da sua percepção de espaço, de lugar, esses lugares, eles deveriam ser redistribuídos, por exemplo, num loteamento que a gente tem aí, que é praticamente seco, sem nada, só tem casas e mais nada, não tem uma árvore plantada. Essa questão da cultura não deveria chegar de alguma forma até lá e criar ali um novo espaço? Sim. Para ser denominado para eles daquele como nosso. E criar ali, de certa forma, uma afetividade. Sim. Tudo é político, né, Wesley? Tudo é de interesse. É uma coisa impressionante como que tudo
de interesse político. Se você for num bairro carente, onde tem as casas loteadas, Minha Casa é Minha Vida, aquela coisa toda, você não tem praça. Não. Pois é. Tem um espaço da praça que foi planejado quando é um loteamento, coisa e tal. Mas não tem a praça. Teoricamente, ela não existe. Quer dizer, ela existe teoricamente, quer dizer, na prática não tem. Na prática, no desenho, no papel. E o que uma praça deveria ter? Numa região carente, onde você não tem cinema, você não tem diversão. Aí as pessoas falam, mas a marginalidade é maior dessas áreas. Mas por quê? As pessoas ficam mais ociosas, não fazem esporte, não têm acesso à cultura. O ônibus passa de século em século. Então você tem uma dificuldade enorme. Então uma praça, por exemplo, deveria existir nesses locais, bem arborizada, com uma quadra de esporte já pré-formada, para que o jovem tenha incentivo ali e, juntamente com organizações que possam desenvolver a cultura nesses locais, usar a praça como ponto de desenvolvimento. Então, é o papel, eu vejo como que seria papel fundamental da universidade sair de onde ela está e ir até esses lugares também. Não adianta ficar pregando coisa lá dentro, achar que não existe vida inteligente fora do muro. Faculdade extramuros. Ela tem que sair da inteligência intelectual dentro do muro e ir para a rua e ver, e levar os seus alunos e serem, talvez, estagiários lá no processo de cultura, desenvolver projetos. E aí, porque a sociedade paga o imposto e o imposto vai para a universidade. Paga o salário de muita gente. Então, deveria essas pessoas ir para a praça. Mas os cinemas estão todos reunidos em shopping. Então, o shopping já é um processo de segregação, porque nem todo mundo vai entrar dentro de um shopping. Primeiro pela roupa, pela simplicidade, pelo acesso. Por exemplo, o Uberlândia Shopping, o shopping mais distante. Alguém vai no cinema lá? Vai de ônibus? Não, porque depois... E para voltar? Não volta. Pois é. Então, você tem um shopping mais central, que é o Centro Shopping, por exemplo, que dá mais esse acesso. Dá acesso, mas que ao mesmo tempo vem cortando essa questão de acesso pelo famoso rolezinho que estava se criando em Uberlândia. Pois é. Então, assim, como é que eu faço do cinema? Então, levar o cinema para a rua. Né? Levar teatro para a rua, levar espetáculo para a rua, levar as pessoas para terem acesso a um teatro. Às vezes as pessoas nunca foram a um teatro, não conhecem o que é um teatro, um cinema. Quando você está se referindo a isso, não é levar um teatro, um cinema do tipo que existe no shopping. É levar a fazer uma apresentação nesses espaços. Que seja colocar banquinho na rua, colocar uma tela, um pano branco e fazer uma projeção. E levar alguém para lá para fazer um espetáculo, conversar e mostrar os outros valores. Né? E tentar amenizar um pouco essa dificuldade de acesso à cultura. Então, Uberlândia é uma cidade que está crescendo. Então, a cultura, sim, existe para quem tem possibilidade de pagar e ir até ela. Ela existe, ela tem, mas boa parte das pessoas, não falo a maioria da população, mas boa parte da população não se interessa por essa cultura, vamos dizer assim, pelos lugares culturais. Você pode ir, às vezes, você vê que são lugares que às vezes não estão vazios, às vezes tem uma exposição, tem alguma coisa, as pessoas às vezes são as mesmas pessoas que estão circulando pelo mesmo espaço. Então, assim, tem que se despertar mais, fazer uma agenda cultural mais acessível também para as pessoas, sabe? Trazer coisas mais itinerantes para Uberlândia, para as pessoas possam ver. Isso faz parte da construção do espaço urbano. Isso faz parte da paisagem urbana. Né? A paisagem urbana não é só composta de casas, por árvores, por carro e pessoas. A paisagem urbana é composta por religiões, por culturas, por escolas, né? Que isso vai alimentar as pessoas a entender onde elas vivem. E vai aumentar também, com certeza, a afetividade do lugar. Né? Então, isso vai fazer com que elas tenham mais interesse onde elas moram, tenham mais interesse em fazer com que elas se envolvam mais naquilo da realidade que elas estão vivendo. Então, eu acho que eu penso dessa forma. Sim. Gostaria de agradecer super sua presença, obrigado, sua dedicação de sair de casa, vir aqui falar um pouquinho para nós sobre cidade. E se quiser fazer algum comentário finalizando, fique à vontade. Eu queria agradecer a você e espero que as pessoas pensam e passam a se comportar mais com compromisso com a cidade. Né? Primeiro pela limpeza, segundo pela seleção do lixo, para que possa ajudar as pessoas também que estão envolvidas nesse serviço, né? Separar o lixo, fazer o reciclado, resíduos sólidos.
está compromissado também com a cidade no processo de plantação de árvores, arborização, né? E também as pessoas serem mais gentis uma com as outras no trânsito, porque a cidade, difícil, né? a cidade é composta difícil por todo um processo de carros também, né? E aí você vê numa forma mais harmônica a construção desse lugar, de fato, sim, vai existir afetividade, vai existir a amorosidade com o território, da construção dele. Afetividade que, pelo que se percebe, é difícil de ter num lugar distante desses condomínios, não, desses conjuntos habitacionais que existem, né? E aí você fala daquilo que é muito importante. A Uberlândia acolhe muita gente de fora. Vem muita gente de fora. E aí que entra a construção do lugar. Ele não se sente acolhido, ele tem que construir, ele tem uma ambivalência cultural, uma ambivalência dentro do processo de adaptação. Dentro da casa dele é a cultura nativa dele, na rua é a cultura uberlandense, aquela coisa daqui. Então ele tem que fazer essa construção. E aí existem os preconceitos linguísticos. A pessoa vem de uma região, o qual tem um sotaque mais acentuado, cria-se um preconceito linguístico, cria-se uma dificuldade, a pessoa não consegue se identificar com o lugar, deixa de ser lugar e passa a ser um não lugar para ela. Então, assim, a questão urbana é uma construção diária. Diária, difícil, e que a gente tem que gerar essa gentileza para que ela possa fazer com que a cidade possa crescer de uma perspectiva harmônica e mais integrada, né? Então quer dizer que a gente precisa de muita gentileza urbana para conseguir viver nos espaços urbanos. É mais ou menos isso. Ok, muito obrigado pela presença. Obrigado, Wesley. E até um próximo encontro. Obrigado, até o próximo.